Estamos retornando o nosso projeto lindo, propósito maravilhoso do coração de Deus, aqui do Centro Apostólico Filadélfia, a pastora Jeane, com grande honra e privilégio, compartilhando 7 reinos na sociedade para você. E hoje, muita seriedade, com muito zelo e posicionamento, eu quero esclarecer para você e contar com o seu posicionamento nesse instante. Para participar nos comentários, se você tiver algumas dúvidas, nos procure, porque como igreja, como representantes legais de Deus na terra, nós precisamos entender que a igreja somos nós, que não somos simplesmente 4 paredes, não é só ir à igreja, nós somos representantes por onde passamos. E quando o Senhor Deus implantou na terra, contando conosco essa visão dos 7 reinos, é porque Ele está acreditando, investindo em nós, que amadurecemos o suficiente para desmistificar uma cultura terrena onde política só é para corrupto. Político não tem como servir a Deus. A política não é de Deus. Essa cultura religiosa já está destronada no nosso meio. E é necessário que eu e você, como cristãos, como discípulos de Jesus na terra, venhamos quebrar paradigmas, desmistificar todo o dogma e preceitos e religiosidade que o mundo tem implantado. Que eu, como filho de Deus, que você, que a minha geração, que os nossos filhos, que os filhos dos nossos filhos podem chegar nos lugares mais altos. Por que os nossos filhos, as nossas crianças não podem ser os futuros presidentes do Brasil, os futuros governadores, juízes, advogados? Por que não as nossas crianças, a nossa futura geração, mudar o destino dessa geração? Isso é uma cultura terrena, errônea, distorcida, que lá está pronto só para outras realidades. Não, os maiores lugares dessa terra, os melhores lugares é para o povo de Deus, é para que eu e você venhamos sentar nas cadeiras de maior posto e mudar de destinos, mudar decreto, fazer leis, implantar nova cultura nessa terra, nessa geração, nessa sociedade. Muitas leis têm quebrado os princípios da palavra de Deus. Muitas leis têm distorcido a palavra, a luz da verdade, porque eu e você, nós como igreja, nós como cristão, infelizmente, temos acovardado, ficando só observando, orando de longe para que algumas coisas mudem, mas é chegado o tempo de nós literalmente nos envolver, viver na prática a luz do Evangelho, e que toda religiosidade que travava, que nos bloqueava e gerava um certo medo, venha a ser transformada em unção de ousadia, onde nós devemos a nos posicionar nos maiores lugares dessa terra e implantar novas leis e trazer uma cura para essa nação. Por quê? Porque a palavra nos instrui que Deus conta com seus servos. Desde o início do Velho Testamento, nós somos literalmente instruídos, enriquecidos com a postura de José. Um mero normal, homem humano como eu e você, e limitado, que tinha sonhos, mas tudo era contrário. Mesmo assim, ele se posicionou como homem de Deus. Na nossa casa, o nosso pai apóstolo sempre costuma nos ensinar que o tempo de José passou. Hoje é o tempo de Jeane, hoje é o seu tempo que está aí. Cadê os José dessa geração? Cadê os Daniel dessa época? Porque nós somos hoje a carta lida de Jesus na terra. Pedro, Paulo, João, os apóstolos, o próprio José fizeram a parte deles na nuvem, no momento e na oportunidade confiada a eles. Dentro de tantos contratempos, José não negociou a palavra de Deus, não abriu mão do propósito que Deus tinha para a vida dele e para onde o Senhor colocou a governador, a um lugar alto na sociedade, e ele pôde administrar com sabedoria, não com a força do braço, mas ele, dependente do Senhor, teve a estratégia de administrar, de organizar todo um governo da época, alimentar tanto os filhos de Deus como também os que não conheciam o Deus que ele servia. É muito rico quando o rei manda chamar os jovens sábios, inteligentes e capacitados daquela época, e ele achou graça no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego, o jovem Daniel, que eu sei que você conhece. Ali
eles chegaram no lugar de governo, de honra, porque estavam preparados. É chegado o tempo da igreja de Deus se preparar, mergulhar no ensino, mergulhar no estudo da palavra, avançar, romper as cadeias, os limites das religiosidades, entender que o reino da sociedade precisa ver a igreja do Senhor se posicionando. Como também não compartilhar como uma juíza vista como justa a Débora, uma mulher que na época nem era contada, mas mesmo assim ela fez valer a oportunidade a ela concedida. É chegar hoje, no século 20, o século 21, ano 2020, nós temos tido amplas oportunidades e não podemos nos acovardar, não podemos temer e nem muito menos engessar com a religiosidade sobre a corrupção. Eu não vou chegar ao governo, à política, porque todos que chegam lá se corrompem. E o que está escrito na palavra de Deus? O que nós temos feito com todos os ensinamentos, instruções da palavra de Deus? Nós precisamos não simplesmente servir de ouvir falar. É chegado o tempo de viver na prática, à luz do evangelho, e fazer a diferença por onde nós passarmos, nos capacitarmos sim no físico, na total dependência do Senhor, espiritualizando e consagrando ao Senhor os lugares altos dessa sociedade. Sabe por quê? Na palavra de Deus, no Salmo 33, versículo 12, de uma forma linda, o Senhor deixa registrado para nós: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a nossa nação será feliz, quando nós teremos boas infraestrutura, quando as escolas terão investimento, quando a saúde terá qualidade, quando as igrejas terão investimento sobre ações sociais, quando a nação tiver um povo santo, separado, consagrado para honrar a Deus lá no governo, na presidência, no Senado, por onde for confiado. Por isso, em nome de Jesus, se posicione na ousadia no Senhor, se capacite, mergulhe, se profissionalize o máximo que você puder, em todas as esferas que você puder, e que a igreja do Senhor Jesus venha arregaçar as mangas, venha ir para fora, venha implantar a cultura dos céus na terra. Nós entendemos que essa estratégia da cultura dos 7 reinos é o tempo de levar o amor do Senhor aos 4 cantos dessa terra. Deus conta conosco, cada um com a sua capacidade, cada um com a sua habilidade. Se prepare, se profissionalize, se capacite no Senhor e se revista de autoridade, de ousadia, de estratégia do alto, porque o Senhor é galardoador dos que o buscam. Nós não iremos buscar simplesmente recursos físicos, mas fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós iremos sim avançar, romper e mudar o destino dessa terra, o destino dessa nação, porque ela será bendita, porque um povo apostólico, um povo servo de Deus, tem entendido o seu lugar na esfera da sociedade. Continue conectado conosco, o Senhor tem algo muito maior para a sua vida, em nome de Jesus.